Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui, ó, rodada 38. Acabou o Campeonato Brasileiro, não tem mais brasileiro, a gente vai falar sobre o último jogo do Bahia. Vamos falar do último jogo, vamos olhar os resultados e a classificação final. É sobre isso que a gente vai falar, né? Vamos falar da rodada 38 e falar um pouquinho do Bahia. Mas antes, é claro, ó, jabazinho básico passando aqui na sua tela. Inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a crescer. Esse é o último post falando de Campeonato Brasileiro, a gente vai começar a fazer algumas críticas, né? Mas aí aproveite, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, aquele nosso muito obrigado e um lembrete, ó, tá passando agora aqui, deixa o like e ative o sininho das notificações. Ajude a gente a crescer e a chegar no alto mais ainda, valeu? Então, partiu pra gente começar a falar dessa rodada 38. Vamos lá, vamos começar a falar da rodada 38. Rodada 38 que a gente já tinha falado que ia ser pauleira, gol para tudo quanto é lado. Na nossa narração a gente tentou ali falar alguns gols, mas toda hora rolava um gol, né? E aí tá aqui, ó, os resultados da rodada 38. A rodada que deu, manteve o Bahia na zona de Libertadores, tirou o Bragantino da zona de rebaixamento e no ano do centenário, ó, o Atlético Paranaense. Lembra disso? Vocês ali do Atlético, ó? Eu lembro, mas tudo bem, sem remorsos, né? Atlético Paranaense acabou sendo rebaixado. Tá aí na tela os resultados da rodada, né? Então, o Corinthians conseguiu vencer o Grêmio por 3-0. Resultado esse aqui que acabou fazendo com que o Renato Gaúcho Portaluppi acabasse não renovando o contrato, né? O Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense. Esse jogo aqui poderia significar que o derrotado fosse rebaixado e o Atlético Paranaense foi rebaixado. Bahia 2, Atlético Goianiense 0. Esse é o jogo aqui da gente. Bahia conseguiu vencer e conseguiu garantir a vaga na Libertadores, né? Despedida de Gabigol, Flamengo 2, Vitória 2. O Flamengo suou aqui, viu? Vitória fez o primeiro, Flamengo empatou, Vitória fez o segundo, o Flamengo empatou. Vitória vendeu caro aí esse empate, né? Botafogo, para variar, já estava ali brigando para ser campeão, acabou vencendo o São Paulo. Então, jogando em casa, nada melhor para eles, para os botafoguenses, do que partir para Doha, né, com o título do Campeonato Brasileiro. Levou a taça na mala e já está em Doha. O Palmeiras, que queria vencer para tentar ainda brigar pelo título, acabou perdendo do Fluminense, que brigava pelo rebaixamento. E esse aqui, ó, Bragantino meteu a mão cheia, 5. Criciúma 1. Criciúma que já estava rebaixado, né? Essa vitória aqui jogou um dos dois para o rebaixamento, que sobrou para o Atlético Paranaense. Fortaleza 3, Internacional 0, esse aqui só garantiu a posição para o Fortaleza, né? Vasco da Gama 2, Cuiabá 1, Cuiabá já rebaixado. Vasco da Gama aí venceu o jogo, mas não tinha como garantir vaga na Libertadores. E por fim, né? Por fim aqui, o Cruzeiro venceu. Cruzeiro venceu o Juventude por 1-0. Confesso a vocês que o jogo do Bahia foi um jogo tenso. O jogo do Bahia foi tenso por quê? Porque primeiro, né, foi isso aí que a gente viu. O Cruzeiro foi o primeiro time a fazer o gol. Então, o Cruzeiro fez um, mas o Bahia não fez nada. Depois, para nossa felicidade, o Bahia acabou fazendo o gol e deixou tranquilo a nossa vida, né? Então, nós vimos aí todos os resultados e a classificação final. Classificação final tá aí na tela para vocês. Botafogo em primeiro com 79, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza em quarto, Internacional em quinto. Que campanha do Inter, hein? São Paulo em sexto, Corinthians em sétimo e o nosso Bahia, oitava colocação. Aqui é importante a gente falar o seguinte, ó.
melhor campanha do Bahia em toda a história dos pontos corridos, né? Primeira vez que o Bahia na história de pontos corridos está na primeira parte da tabela, né? Bahia termina a competição de pontos corridos com 15 triunfos. O Bahia nunca tinha ganho tantos jogos assim. Então, a melhor campanha, né? No geral, a melhor campanha do Bahia na era de pontos corridos. Claro, a gente tem as nossas objeções aí, a gente pode ir falando isso ao longo do mês de dezembro. Agora aqui nós estamos só passando a régua, né? Então o Bahia tá aqui na 8ª colocação, Cruzeiro em 9º, 8º aqui o Bahia garantiu vaga na pré-libertadores, Cruzeiro em 9º, Vasco da Gama em 10º, o Vitória acabou ficando na 2ª página em 11º, o Atlético Mineiro conseguiu vaga ainda na Sul-Americana, 12º, Fluminense em 13º, Grêmio em 14º, né? Aí sem vaga em nada, o Juventude, mas garantiu acesso, né? Segue na Série A, garantiu acesso, não, permanência na Série A. Red Bull Bragantino também sem competição nenhuma, mas garantiu a continuidade na Série A. E os rebaixados, Cuiabá, o Atlético Goianiense, Criciúma e Atlético Paranaense, né? Tristeza para os nossos amigos, nossos torcedores do Bahia da região do Paraná, porque não vão poder mais ir, né, a Curitiba, pelo menos não em 2025, para assistir o jogo do Bahia. Paciência, né? Então, classificação, tabela, tá tudo aí, beleza? Agora sim, agora vamos falar do Bahia, nós vamos falar disso aqui, ó. O Pioneiro voltou, o nosso Bahia venceu, né? A gente já viu 2-0. Pioneiro voltou, Bahia venceu por 2-0 a equipe do Atlético Goianiense. O nosso Bahia brocou, né? Importante isso. Claro, antes da gente falar do jogo, antes da gente ver melhores momentos, antes da gente ver tudo, a gente tem que primeiro dar os parabéns, né? E aí uma salva de palmas para a torcida, para você. Esse recado aqui eu tinha dado um recado para você, eu vou dar de novo um recado para você que foi ao estádio. Você carregou o Bahia lá, você carregou o Bahia para essa Copa Libertadores. A gente vai carregar o Bahia para a fase de grupos, mas vocês carregaram o Bahia para esse triunfo, né? E aí, cara, a gente fala que carregou para esse triunfo, né? Só para vocês darem uma olhadinha no que a galera fez. Vocês já devem ter visto os vídeos aí, mas a gente vai tentar ver de novo, né? Vamos tentar ver aqui. A chegada no ônibus, né? O pessoal organizou uma recepção para o time do Bahia, para eles sentirem, né, o que seria a emoção e já entrar pilhado. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos assistir. Botar o som, né, para vocês ouvirem e vamos assistir. Corredor agora para a delegação sair do ônibus. Corredor para a delegação sair do ônibus, porque não tinha como entrar, né? Então, vai começar a ganhar é agora! Aí, né, com um incentivo desses, o Bahia tinha que jogar pilhado. O Bahia tinha que pilhar, né, tinha que jogar e tinha que
trazer o triunfo e a galera trouxe. A galera trouxe esse nosso triunfo aí. Vamos dar uma olhadinha aqui agora pra gente ver a escalação. Tá aí a escalação na tela, né? Então a escalação é o seguinte, né? A gente já tinha falado aqui, né? O Danilo Fernandes, existia essa possibilidade e ele agarrou. O Danilo fez um partidaço, né? Agarrou muito. Confesso que acho que foi a segunda partida do Danilo no ano, e aí a gente teme um pouco pelo goleiro, né? A importância do jogo, e aí uma falha do goleiro, simplesmente ele ser culpado por todo o histórico, né? Chegar no final do campeonato ele não conseguir entregar um resultado bom, mas não. Danilo fez uma partidaça, parabéns meu paredão, né? E aqui também é o seguinte, o Rogério Ceni acabou não entrando com o Santiago Arias, né? Acho que ele optou mais aqui por um pouco de marcação, aí colocou o Gilberto, né? Não colocou o Cauli também, e aí com isso ele manteve o Tassiano, então a gente tinha o Tassiano, o Jean Lucas aqui de volante, né? O Tassiano fazendo um pouco da frente mais volante, e lá e no ataque o Rogério acabou optando por Ademir e Lúcio, né? Ademir e Lúcio que simplesmente acabaram com o jogo. O gol sai de uma assistência de Ademir, ele levanta, olha, vê o Tassiano na área e ele dá uma bola certeira pro Tassiano, né? E o segundo gol, claro, lance do pênalti ali, um pênalti cometido, o Everton Ribeiro pega a bola, mas o Lúcio vai lá, pede para bater, né? Então o Lúcio vai, pede para bater a bola e aí ele acaba batendo e fazendo os números finais, 2-0 para o Bahia. Eu confesso que eu gostei da escalação, acho que o Rogério Ceni colocou o que ele tinha de melhor, né? Colocou o que ele tinha de melhor para o momento, o que ele precisava aqui, e ele conseguiu, né? Com essa escalação, conseguiu fazer um bom jogo. Então, para mim o Bahia jogou bem, né? Foi um jogo, claro, o Bahia por tentar fazer o gol, né? Ele por tentar fazer o gol acabou cedendo alguns espaços, e aí cedendo esses espaços, o time do Atlético Goianiense também, ele estava rebaixado, mas não estava morto, né? Então o Atlético Goianiense acabou chegando, chegando alguns lances, tendo algumas jogadas de perigo, mas, né? Felizmente nós tínhamos um bom goleiro e também dessa vez nós contamos com a sorte. Durante a transmissão a gente estava falando, até o Rian chegou e falou, tomara que aquele jogador falhe. Aí eu disse logo, ele cala a boca, não chame esse cara, e ele não apareceu, né? Claro, ele chegou a tentar aparecer ali, mas as falhas não prejudicaram o nosso Bahia, né? E aí, já que a gente está falando disso, vamos dar uma olhadinha nos números aqui, ó. Publicação do Bahia, né? Quantidade de finalizações, então 17 finalizações do Bahia, 13 finalizações da equipe do Atlético Goianiense. O Bahia teve 4 cartões amarelos, né? 16 interceptações, 12 desarmes. Posse de bola 48-52, mais ou menos a mesma coisa, sem muita mudança, né? A jogada, vamos dar uma olhadinha aqui. A jogada do segundo gol, né? A jogada do gol aqui, não do segundo, do primeiro gol. A jogada veio pela direita aqui, né? Gilberto tocando até chegar com o Ademir Fumacinha, que cruza a bola para o gol do nosso amigo Tassiano. Tassiano que vinha aí de um jejum gigante, né? Alguns números finais aqui, Lúcio Rodrigues, um gol, né? Fez um gol, 5 finalizações, chegou a perder 2 gols ali, né? 2 divididas ganhas, 9 ações na área do rival. E pra gente completar, né? Alguns números aqui do nosso paredão, o Danilo Fernandes aqui, ó. Não sofreu gol, venceu 2 duelos, completou 15 passes, né? Não teve nenhum cartão amarelo. Então, esses são os números aí da partida. Vamos lá, nós falamos os números, classificação, tudo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nos melhores momentos, né? Tá aqui na tela os melhores momentos de Bahia 2, Atlético Goianiense 0. Vamos dar uma olhadinha aqui nos lances, né?
Essa era uma bola para tocar pro gol. Aí uma falha do Bahia, né? Que aquele Goianiense acabou estando para fora nos poucos lances do Goianiense, né? Essa bola aí essa bola tinha que ser gol. Pronto. Quantidade de lances que o Bahia perdeu, né? O Bahia poderia perfeitamente ter feito 2-3-0 só no primeiro tempo se tivesse com o pé um pouquinho mais bem calibrado, né? Mas paciência. A bola bate na trave, né? E aí agora, ó, começa na segunda. Tá aí agora o lance do jogo, né? Ele vai tocar pro Fumacinha, ele olha, pega aí, cruza, né? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó. Um pouco antes aqui desse momento, né? O Ademir no replay na TV, que é uma câmera um pouco mais baixa, você vê o Ademir, ele pega, ele olha para a área, ele vê o jogador que ele quer fazer o lance, ele vai e simplesmente ele coloca, né? Ele dá uma assistência na cabeça de Tassiano. Na cabeça. Esse aí o pênalti do Bahia, né? Antes do gol aqui, é interessante o seguinte, o lance ali, ele foi, o juiz até demorou um pouco, né, para marcar, mas ainda bem que o juiz deu o pênalti, né, porque simplesmente o jogador do Atlético Goianiense, ele trava o jogador do Bahia, né, ele trava ali e, para nossa sorte, ele deu o pênalti, porque 1-0 era um resultado, eu diria, complicado, né? Então 1-0 a gente poderia levar um empate a qualquer momento. E aí ele bate a bola numa tranquilidade que é uma beleza, né? Tranquilo, ele vê que o goleiro sai para um lado, ele já vai tranquilamente, bate pro outro, sem chance pro goleiro, né? Sem chances. E aí acabou o jogo. Final do jogo, né? Comemoração da torcida. O legal aqui, né? É o pessoal todo ali correndo, indo para cima do Danilo, né? Danilo, que esteve presente no rebaixamento, jogou a Série B, né? E chega aí nesse bom momento da Série A, ele acabou não jogando, né? Então é importante, né? Muito importante. Parabéns ao Bahia, né? Por essa vaga aí na Libertadores, né? Mesmo que seja Libertadores, pré-Libertadores, o que seja, é uma vaga importante para o Bahia, né? Então, parabéns a todos os jogadores e parabéns, como eu falei, a você, torcedor, você que foi lá, torceu o jogo inteiro, desde a entrada até a hora do jogo. Parabéns, beleza?
Bom, esse vídeo, né, não é pra gente falar mal do Bahia. Esse vídeo é pra gente falar do jogo, é pra gente falar do Bahia 2-0. E agora, pra gente finalizar, né, pra gente finalizar um pouco disso aí, vamos ver o que é que o Rogério Ceni falou. A entrevista coletiva dessa vez foi longa, viu? Entrevista coletiva do Rogério Ceni dessa vez foi bem longa, né? O Rogério acabou aí falando por quase 30 minutos, né? Obviamente que a gente não vai ver tudo aqui, tá? Vamos ver só um pedacinho enquanto eu acerto aqui as carrapetas. Então vamos ver só um trechinho, né? Ver só algumas perguntas ali, sei lá, pra gente comentar um pouco e aí a gente passar uma régua bonita nessa Série A 2024. Vamos ver o que é que falou o nosso mister. Rogério, final de ano, último jogo, queria que você falasse se ficou de bom tamanho o Bahia ter conseguido essa classificação para a pré-Libertadores. O que é que faltou para a equipe, a instituição esporte do Bahia, pelo menos ter ido melhor em competições mais frágeis, como o próprio Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste? O que é que faltou o Bahia para ter ido um pouco melhor na temporada 24? Boa noite. Boa noite. Eu acho que falta um título, seja ele de Campeonato Baiano ou de Copa do Nordeste. Eu acho que teria ajudado muito na base, na solidificação para a sequência. Acho que nós nos superamos naquele momento, em 2 momentos, né? No clássico, quando perdemos um jogador aos 30 minutos e jogamos aqueles 60 minutos com um jogador a menos. E depois contra o CRB, onde nós dominamos o jogo e infelizmente não fizemos o gol e os pênaltis vieram e fomos eliminados. E aí eu acho que o time teve uma capacidade de crescimento muito grande na primeira parte do Campeonato Brasileiro e infelizmente oscilou mais do que o normal na segunda parte, né? Eu acho que como programação do que tinha sido feito, chegar a pré-Libertadores é muito importante. Acho que a gente sempre pode mais, tem que pensar que sempre pode mais. E tem que planejar, querer mais para o próximo ano, essa é a verdade. Então, eu acho que é um momento feliz, mas que antecedeu um pouco de turbulência, ou bastante turbulência, nesses últimos 2 meses, né? Eu acho que foi até o mês de outubro ali, agosto, setembro, né? Mas outubro e novembro não foram bons meses pra gente. A gente mostra que a gente precisa evoluir, melhorar, mas em contrapartida eu acho que a gente entrega algo importante para a história do clube. Boa noite, Rogério. Parabéns pela conquista da pré-Libertadores. E você sempre falou sobre isso, que você perseguia isso e queria que isso acontecesse. Em algum momento você pensou assim, vai ser muito difícil eu conseguir, em função justamente dessa turbulência, desse contexto que você acabou de citar? Não, para mim, em Manchester, quando nós fizemos a programação do ano, era pra gente algo distante conseguir chegar nessa posição. Depois da primeira parte do campeonato, passou a ser algo real. E, infelizmente, com a turbulência que você cita, passou a ficar apertado, né? O Cruzeiro também venceu hoje, né? Eu acho que mostra que o Campeonato Brasileiro é imprevisível, que se você sentar naquilo que você fez hoje, nesse ano, o ano que vem pode estar comprometido. Se você achar que pelo passado, você vê que nós tivemos equipes importantes hoje, o Atlético Paranaense, que é uma equipe que todos apostariam que estaria talvez no G8, né? No ano do seu centenário, vai para a segunda divisão. Equipes grandes do futebol brasileiro chegando na parte de trás da tabela, já mais que estão acostumadas a frequentar a G8. Então, assim, se você analisar nessa proporção, acho que foi um ano bom para o Bahia, muito melhor do que o ano de 2023. O que a gente tem é que tentar se preparar para que 2025 seja superior ao que foi esse ano de 2024. Boa noite, Rogério. Parabéns pela classificação para a Libertadores depois de 35 anos. Acaba o jogo lá em São Paulo e o Bahia dependia ali a princípio de um outro jogo, né? Do que iria acontecer com o Cruzeiro e tal. Como é que foram esses dias até o jogo de hoje?
E essa chegada no estádio, o torcedor lotando, a galera descendo do ônibus, nos braços da torcida hoje. Como é que foram esses dias para conquistar esse objetivo? Bom, foram, acho que, dias distintos que nós vivemos, né? A primeira camisa é em homenagem a 88. Eu sei que o feito não é tão grande, porque lá foi um título, né? Mas acho que trazer o Bahia de volta 35 anos depois tem seu valor. Eu acho que mostra até o tamanho desses caras que construíram essa história vitoriosa pelo Bahia, né? De tanto tempo atrás. Você vê como é difícil você conseguir. Claro que nos dias de hoje é mais fácil pelo número de vagas que aumenta, mas para valorizar os caras que conseguiram colocar o Bahia nessa história na década de 80. E eu acho que foi terça o jogo nosso, né? Da terça para quarta foi um sentimento muito frustrante, porque quando você não depende, naquele momento a gente não dependia mais de si, né? Ou poderia não depender mais de si. Então eu, quando eu assisti, eu nem assisto o jogo, porque eu dou azar. Quando eu torço para alguém, dá sempre o contrário. Então eu assisto sempre um jogo, e no caso eu até tinha um jogo para assistir, que era o Atlético Goianiense contra o Cuiabá, né? Contra o Fortaleza, desculpa. Eu assisti, e aí assisti o primeiro tempo. Achei que o Atlético foi muito bem contra o Fortaleza. E quando deu, eu não sei se foi 5, 6 minutos, que deu o gol anunciou a bolinha, aquela bolinha desgraçada da TV que você torce para aqui. Aí, pum, a pita era gol do Cruzeiro. Eu levantei, saí da frente da TV, peguei a bicicleta e fui andar de bicicleta. Aí quando eu olho, saí da bicicleta, parei assim um pouquinho de bicicleta, olhei, porque a cada pouco você olha o aplicativo para olhar, aí deu o gol do Palmeiras. Eu disse, agora eu não paro de andar de bicicleta até o final do jogo. E aí eu fiquei andando de bicicleta até acabar o jogo e não assisti mais nem o Atlético Goianiense, os últimos 40 minutos de jogo. Muito menos coloquei no jogo do Palmeiras com o Cruzeiro, né? Mas aí o sentimento muda a partir de quando Qual foi o gol de Estevão nessa pedalada? Essa pedalada, eu não sei, porque eu fico com o celular no bolso, aí eu dizia, eu vou parar ali, aí eu olho, depois de 5 minutos, a cada 5 minutos eu parava e olhava, né? E aí quando dá o gol, o empate eu já estava contente, na verdade, né? Mas quando aparece o gol da vitória do Palmeiras, aí eu volto para casa, paro a bicicleta e aí começo a pensar no jogo, porque aí você pensa de uma maneira diferente. Psicologicamente é muito diferente, porque se a gente começasse o jogo hoje, atrás do Cruzeiro na classificação, seria, acho que... E aí, quando amanhece a quinta-feira, quando a gente começa o trabalho, aí eu acho que ganha uma motivação extra. Eu acho que isso motiva a gente a trabalhar, o grupo a seguir, porque nós dependemos única e exclusivamente da gente para classificar. E hoje foi um jogo duro, e o Cruzeiro vence, né? O Cruzeiro vence. A chegada foi espetacular, né? Eu não tinha visto ainda algo assim aqui nesses 15 meses, acho que 15 meses mais ou menos que eu estou aqui. Legal, acho que como forma de retribuição, a gente descer ali, eu sei que complica para o policiamento, na verdade, né? Porque era muita gente, né? Mas eu acho que é uma forma desse contato, dessa energia que teve presente durante todo o jogo, de ser estreitado esse contato em forma de agradecimento nossa, né? Do time, jogadores, comissão técnica, todos aqueles que fazem do Bahia, sustentam o Bahia no dia a dia do staff, né? É uma maneira de agradecimento a esse movimento que o torcedor fez hoje para nos recepcionar. Tá aí, né? Tá aí um trechinho da entrevista, né? A gente não vai ver a entrevista completa, claro. Se você quiser, tá no nosso canal. Você vai no nosso canal, assiste os 31 minutos de entrevista. O importante dessa entrevista, né, uma parte que eu gostaria de comentar, o Rogério Ceni ter ficado feliz, mas muito legal. Eu espero que a gente consiga fazer e ter mais momentos importantes para que o jogador consiga sair antes de entrar no estádio, né? E uma outra coisa, uma parte interessante, quando ele fala do planejamento, né, de 2024 em Manchester, né? O Rogério Ceni acabou não falando, mas o meu entendimento é o seguinte: o que eles planejaram? Estabilidade na Série A, né? E provavelmente beliscar uma competição sul-americana, ou seja, né, ficar ali em 10º, né, ficar alguma coisa ali assim, sei lá, talvez 9º, 10º, né, 9º, 10º, 11º, 12º, ou seja, fazer esse tipo de campanha, né, talvez o 10º colocado está o último da primeira página, que seria ali, né, a melhor campanha do Bahia na era de pontos corridos. Acho que eles pensaram dessa forma. Só que, né, o elenco do Bahia deu tão certo que
em determinado momento o Bahia estava brigando pelo título e por Libertadores, né? Então isso aí em algum momento cresceu para os jogadores, mas de certa forma isso pode ter, algumas derrotas podem ter acabado desmotivando os jogadores, né? E aí talvez isso explique um pouco do comportamento, mas foi uma justificativa do Rogério Ceni. Lembrando, se você quiser ver a entrevista coletiva completa, você vai lá no nosso canal, né? Você já está aqui no canal, você procura a nossa entrevista, beleza? É isso aí. A última vez do ano que a gente fala sobre a rodada, né? Agora só em 2025, rodada 38 encerrada, beleza? Pra gente finalizar, né? Eu queria só deixar uma imagem, que essa aqui é importante, ó. Tá aqui na tela. Classificado 2025 para a Copa Libertadores. Essa aqui é o seguinte: se você tem menos de 35 anos, você não viu isso, né? Então, para vocês, né, fiquem vivos, estejam vivos, porque em 2025 nós vamos ver o Bahia jogando a Copa Libertadores.